Bom dia! Bom dia, pessoal! A história de um sobrevivente. O Carlos foi picado 2 vezes pela aranha marrom. O corpo inteiro dói, todas as articulações dói. O bicho é tão pequeno quanto perigoso. A toxina liberada na picada pode paralisar os rins. A prevenção é a melhor atitude, né? Olhar nos cantos, olhar nos objetos, ficar atento mesmo. Também é preciso ficar atento aos esconderijos dos escorpiões. Eles adoram lixo, entulho. E o veneno pode afetar os pulmões e o coração. Para os idosos e crianças, o risco de morte é maior. Dona Neuza foi surpreendida de madrugada quando acordou para ir ao banheiro. Quando eu calcei a sandália, eu senti uma picada no pé. O que fazer nessa hora? E mais, carrapatos. Se a picada deixar a pele roxa com manchas vermelhas, cuidado! Pode ser sinal de febre maculosa. No início, os sintomas são muito parecidos com os da gripe. Febre, vômito. Eu só não queria brincar, não queria fazer nada. O João Miguel agora tá ótimo. Mas muitas pessoas infectadas não resistem à doença. Isso aí, João Miguel. Força! Muito bom. Para ajudar a gente hoje a se prevenir desses pequenos, grandes monstros, estão aqui no estúdio o biólogo Fernando Bernardini e o infectologista Dr. Marcos Vinícius da Silva. Você tem dúvidas? Eu tenho certeza que tem. Manda pra gente pela hashtag Você no Bem-Estar. Liga pra gente pelo número 4002-2884. Já chegou a primeira pergunta, é a pergunta da Luana. Olha só, minha tia tá grávida e achou um carrapato na barriga. Queria saber se é perigoso para ela e para o bebê. Olha, a gente vai falar muito sobre isso, Luana, presta atenção, porque antes a gente também vai falar de um assunto muito importante, de uma doença que muito perigosa, porque 23 pessoas já morreram desde o início desse ano aqui no interior de São Paulo. Uma doença que é transmitida pelos carrapatos. É a febre maculosa. A repórter Ellen Sacconi explica os perigos dessa doença. A sala bagunçada pra gente é diversão, alegria, né? De estar sempre presente um com o outro, né? Significa que ele está vivo. Significa que ele está vivo, graças a Deus. O motivo da gratidão do Elias é o filho que passa muito bem depois de ter sofrido com a febre maculosa. Uma véspera de feriado, os dois foram pescar na beira de um rio em Americana. Uma semana depois, o João Miguel nem queria sair da cama. Eu só não queria brincar, não queria fazer nada. Esse foi o sinal que chamou a atenção da mãe para procurar um médico. O menino também tinha sintomas parecidos com a gripe, como febre e vômito. Mesmo quando ele tinha febre de gripe, você dava um remedinho para ele melhorava, sabe? Ele não ficava... não caía como ele estava caído, né? No hospital, a mãe avisou que o filho teve contato com carrapatos. Os exames apontaram a febre maculosa e ele foi internado. O tratamento é com antibióticos. Olha, esse mimo todo aqui com o João Miguel ganha ainda mais sentido quando a gente fica sabendo quanto a febre maculosa pode ser agressiva, principalmente com as crianças. Os médicos alertam que a doença evolui rápido. Pelo menos a metade das pessoas infectadas acaba morrendo. O médico Plínio Trabasso, chefe da infectologia da Unicamp, explica que a bactéria que causa a febre maculosa entra no organismo pela corrente sanguínea. Ela atinge os vasos sanguíneos ali que irrigam a pele e a partir dos vasos sanguíneos da pele ela entra na corrente circulatória de uma forma geral e aí vai atingir os órgãos principais, né? O fígado, o baço e os outros órgãos importantes do organismo. Se pegar carrapato, preste atenção ao redor da picada. Quando o carrapato está contaminado com a bactéria, o local vai necrosando, ou seja, fica roxo. E assim que as manchas avermelhadas, que são as máculas, começam a aparecer, a doença já está avançada. Na região de Campinas, onde a presença do carrapato estrela é frequente, principalmente onde há capivaras, vários parques e áreas de lazer na beira de rios têm alertas sobre os riscos de contaminação. Em toda a região já houve 43 casos da doença neste ano e em 23 deles os pacientes morreram. O pai do João Miguel diz que mesmo sabendo da doença não imaginava a gravidade. Entre 11 pessoas de Americana que pegaram a febre maculosa este ano, o João foi uma das 2 únicas que sobreviveram. Passado o susto, os pais querem reforçar os cuidados para o João Miguel continuar a se exibir desse jeito aí. Agora todo cuidado. Rio, lagoa, nem pensar. Fofo, João Miguel. Ainda bem que tá tudo bem. Agora, a Luana tá preocupada, doutor Marcos Vinícius, com a tia, que tá grávida,
que teve um carrapato na barriga dela. Queria saber se é perigoso pro bebê e pra tia. Primeira pergunta é, o carrapato sempre pica? Se foi na barriga da tia, provavelmente picou a barriga? O carrapato, ele sempre que está no corpo, ele pica. E não são todos os carrapatos que transmitem a febre maculosa. E mesmo dos transmissores da febre maculosa, a maioria não está infectada, é a minoria que está infectada com a bactéria Rickettsia. E por isso que é importante observar num período de 4 a 14 dias após desse acidente, se aparece algum sintoma. Aparecendo algum sintoma, existe risco, sendo febre maculosa, existe risco tanto para a mãe quanto para a criança. Por isso que é importante procurar imediatamente atendimento médico e principalmente relatar esse fato que teve em áreas de carrapato e que teve a presença de carrapato no corpo, porque os sintomas iniciais da febre maculosa, eles são sintomas inespecíficos, e se não houver essa informação sobre esse antecedente da picada do carrapato ou de ter estado em locais onde há a presença do carrapato, fica difícil se pensar em febre maculosa no início do quadro. É, que a gente está vendo aqui os sintomas, né? Febre alta, dor, pequenas manchas, até vômito. Muito semelhantes aos sintomas de uma gripe, né? Por isso que às vezes é difícil, é inespecífico. Perfeito. E normalmente vem de 3 a 4 dias depois esses sintomas? O período de incubação é em torno de 4 a 14 dias após a picada do carrapato. Bom, agora é o seguinte, a gente viu na placa lá, né, professor? Onde tem mato, tem carrapato. Mari foi criada em Itu, tem casa em Itu. Eu já devo ter pego, assim, pelo menos uns 5.000 carrapatos na também, vida. sem dúvida. Lá na Badia, no Padre João. Não é todo carrapato que vai transmitir, não é para causar pânico, né? Para ter cuidado, principalmente também na hora de se proteger e na hora de tirar o carrapato, né, professor? Exatamente. É muito comum mesmo nessas regiões onde tem os animais, tanto capivaras, né, ou cavalo, né? Porque o carrapato, a maior parte do tempo, ele não fica no animal. Ele vai para se alimentar e depois ele volta para o ambiente, né, na área de vegetação, gramado, né, e alguns outros locais. E é nesse momento que ele aproveita e né, ele pode estar subindo em nosso corpo e nos picando. A gente tem esse amigo aqui que está fazendo parte do piquenique, ele está com a meia, tá quase tão estiloso quanto você. Ele está silencioso, então a gente pode falar que desde que a gente chegou ele não falou uma palavra. Meia por fora da calça é melhor para se proteger do carrapato? Sim, principalmente quando nós sabemos que estamos fazendo ou vamos numa pescaria próximo de um lago, de um rio, ou em áreas que são vulneráveis à presença do carrapato. Então, isso é um traje adequado. Né? Traje adequado. Está meio desadequado para tipo assim, visitar uma exposição, né, de artes plásticas, assim. Mas, por exemplo, a roupa clara também ajuda a identificar o carrapato, né, que a gente vê ele subindo, os pontinhos subindo, né? Então está bem protegido, né, professor? Sim, isso favorece a visualização, né? Se a gente está aqui num gramado e ele começa a subir no nosso corpo, então a roupa clara vai facilitar a gente identificar, né? E a questão da meia, né, sobre a calça, isso aí dificulta o acesso dele imediato ao nosso corpo. Que se tradicionalmente, né, a calça está sobre a meia, vai dificultar a nossa visão, né, do carrapato está tendo acesso ao nosso corpo, né? A gente não vai estar visualizando isso daí, e só mais posteriormente. Então isso é muito recomendado mesmo quando a gente vai fazer algum passeio, alguma atividade. Agora no feriado, exatamente, né? Não é para deixar de fazer o passeio, né? Mas se por acaso acontecer do carrapato furar todo esse bloqueio aí e picar, é preciso ter cuidado na hora de retirar o carrapato. Muita gente tira com a mão. Não é para tirar com a mão, porque isso pode piorar a situação, fazer com que o ferrão não dele... Não é ferrão, não. É a bactéria que vai entrar. O carrapato tem ferrão? Não. Ainda não tem? Não? Não tem não? O carrapato tem, chamamos assim, um aparato bucal, né, onde ele vai fixar. Também conhecido como ferrão? Ferrão, geralmente, a gente fala quando é mais na parte final do abdômen, no caso das abelhas, né, que daí tem um ferrão, né? Então o carrapato não é a parte da boca dele, que ele tem uma estrutura que vai fixar na pele, né, para estar ligando a algum vaso sanguíneo para estar se alimentando. E aí aperta com a mão e
Se ele estiver infectado com essa bactéria, a bactéria entra na corrente sanguínea, né? Mas tem gente que tira com pinça. Pinça. Aquela pinça que toda mulher tem na bolsa, mas quando ela procura, ela nunca acha, né? Toda mulher tem, mas é preciso usar essa pinça no que eu estava chamando de ferrão, se eu disse que não é ferrão. Isso, não só, né, não está retirando diretamente com os dedos, mas quando for utilizar a pinça, também não pegar como está ali na imagem, né, na parte de trás, na parte do abdômen, né? Mas sim tentar pegar o mais próximo da pele possível, né, para não pressionar o carrapato, né, para estar retirando ele de forma bem íntegra, né, inteiro, nessa parte onde ele está fixado com a pele. Agora, doutor Marcos Vinícius, a gente vai ver a diferença aqui entre dois tipos de carrapato. O carrapato vermelho e o carrapato estrela. Os dois podem estar infectados com essa bactéria que transmite a febre maculosa? Sim, os dois podem estar infectados com a bactéria, com a Rickettsia. E os ciclos deles são diferentes na natureza. Um dos ciclos envolve o cavalo, né, e o cão. E são casos que a gente vê muito aqui na região de Diadema, da Grande São Paulo. E nós temos um outro ciclo, né, que envolve o carrapato estrela, que é onde a gente tem capivara, roedores e o homem, e que a gente encontra no restante do estado de São Paulo. E é importante lembrar que o início dessa doença é uma doença que os sintomas são muito inespecíficos. Ele se inicia com febre, geralmente uma febre alta, dor no corpo, os olhos podem ficar avermelhados e depois podem surgir as manchas e rapidamente evoluir para uma forma grave da doença. Mas não são todos os casos que evoluem dessa forma. A doença ela pode ter formas brandas, que às vezes até passam desapercebido e tem uma cura espontânea. Agora, qual é a preocupação que a gente tem com os casos que podem evoluir para casos graves? É a letalidade, a mortalidade que é muito alta, em torno de 50%. Por isso, gente, é importante avisar o médico que você teve contato com o carrapato, porque em caso de dúvida é melhor medicar, dar o antibiótico antes de acontecer alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre escorpiões. Você sabia que eles são atraídos por lixo e por entulho? Quando eu calcei a sandália, eu senti uma picada no pé. Aí eu senti a luz, na hora que eu senti a luz, ele ia enfiando por debaixo da cômoda. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que hoje está falando de 3 pragas que podem atrapalhar o seu feriado. Já falamos de carrapato e agora a gente vai falar sobre escorpião, daqui a pouco sobre aranha. E o Daniel quer saber, ele mandou essa pergunta aqui pra gente, ó. O que fazer e o que não fazer após ser picado por um escorpião? Daniel, a Ana Carolina Ferreira, de Montes Claros, em Minas Gerais, fez uma reportagem especialmente para responder essa sua pergunta. Evandro fica atento aos sapatos, aos ralos da casa e principalmente ao quarto da filha de 5 anos. Tudo isso por causa dessa coleção aí do vidro, escorpiões amarelos. Estes são apenas alguns que ele matou nos últimos meses. Ele acredita que o problema seja lixo e entulho acumulados próximo à casa dele. A população tem que ter conscientização para parar de jogar entulho em certos lugares, entendeu? A dona Neuza, de 68 anos, ama orquídeas e já encontrou escorpiões perto delas. Mas foi surpreendida mesmo de madrugada, quando acordou com vontade de ir ao banheiro. Quando eu calcei a sandália, eu senti uma picada no pé. Aí eu senti a luz, na hora que eu senti a luz, ele ia enfiando por debaixo da cômoda. A picada pode causar ainda mais problemas para ela, que é idosa e já sofreu um infarto. Dona Neuza foi parar no hospital. Eu pensei que eu ia morrer, falei, dessa vez eu vou, viu? Não fui de infarto, mas agora eu vou nas picadas de escorpião. Assim que o escorpião pica, o veneno cai na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso, podendo afetar o funcionamento do coração e do pulmão. No último levantamento do Ministério da Saúde, de 2000 a 2016, o número de vítimas no Brasil cresceu 628%. Foi de 12.552 casos para 91.485. O número de mortes teve uma alta de 854%, de 13 para 124 em todo o país.
Picada de escorpião é coisa muito séria. Assim que acontece o acidente, a pessoa precisa vir imediatamente para o hospital. Este aqui onde eu estou é a principal referência no norte do estado para este tipo de atendimento. Os números impressionam. De janeiro até outubro foram mais de 2.100 casos, 89 internações e 2 mortes. A última foi a da Ana Júlia, de 2 anos, em julho. Ela foi picada no pé e não resistiu. A letalidade é maior em menores de 2 e maiores de 60. Isso ocorre por quê? Porque ambos esses extremos têm uma menor reserva cardiopulmonar. A criança, porque isso está em formação, e o idoso, porque está em degeneração. Os pacientes internados tomam analgésicos de acordo com a intensidade da dor e, em casos moderados ou graves, um soro feito à base do próprio veneno. Além de dor, ele pode queixar de batedeira no peito, palpitação, ele pode chegar vomitando bastante, queixar, relatar náuseas, vômitos, pode relatar falta de ar. É um perigo o escorpião, né? É importante dizer que o escorpião vive, o habitat do escorpião é o entulho, porque ele se alimenta de pequenos insetos, baratas, pequenos insetos que ficam no entulho, que às vezes está próximo da casa, não é, professor Fernando? Exatamente. O entulho, ele é um ambiente que favorece o desenvolvimento de insetos, né? Às vezes baratas, grilos, que tem umidade e tem esconderijo. E o escorpião, ele é um animal, ele é um predador. Então, ele se alimenta, né? Ele captura esses insetos, baratas, tal, para se alimentar. E também é um local que tem umidade, que o escorpião gosta, e esconderijo. Tem pequenas galerias, né? Frestinhas, que eles gostam de ficar ali. E em algum momento pode ser que eles sejam estressados e entrem em nossas casas. A gente viu na reportagem, né, a tristeza de ter perdido uma menininha de 2 anos. A última morte no país foi aquela menina de 2 anos. Vamos entender um pouquinho por que é tão perigoso para as crianças, os escorpiões, doutor Marcos? Escorpião, normalmente, ele pica na parte inferior do corpo. A partir do momento que ocorre a picada do escorpião, o veneno é absorvido, vai para a circulação e vai para órgãos importantes que ele tem afinidade. Pulmão, coração. O que acontece no coração? Ele compromete tanto as fibras do miocárdio como a condução. Então, esse coração não consegue mais exercer seu bombeamento normal, a sua força normal de bombeamento. E o pulmão também é um dos órgãos-alvo. Então, este pulmão ele vai começar a se encharcar de líquido e vai evoluir para uma insuficiência respiratória, uma dificuldade de respirar. E com uma dificuldade de bombear desse coração, acaba evoluindo para um choque e para a morte. E, além disso, ainda pode ter comprometimento do sistema nervoso central, que é outro tropismo que o veneno tem, e também para o pâncreas. E por que nós precisamos ter um atendimento rápido nesses casos? Primeiro, uma compressa com água morna, aquecendo para diminuir a dor. E segundo, um atendimento médico rápido. Por quê? O veneno, uma vez fixado no tecido, o soro não consegue neutralizar. O soro específico, ele vai neutralizar o veneno que está circulando no corpo. Então, eu não posso dar tempo para que esse veneno se fixe. Eu tenho que agir muito rápido para que o soro chegue a tempo e neutralize o veneno que esteja circulando. Quanto é o muito rápido? Tipo horas? Geralmente, o que se aconselha é que esse atendimento seja em menos de 4 horas. Menos de 4 horas? Menos de correr, 4 né? horas. Por isso que a gente tem a próxima tela aqui para mostrar exatamente o que você deve fazer em caso de picada de escorpião. Procurar imediatamente atendimento médico, porque o tempo é curto, o risco é grande. Então, compressa de água quente para diminuir a dor e atendimento médico imediatamente. Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar de outro perigo, a aranha armadeira e a aranha marrom. Você tem medo? Você acha que uma é mais perigosa que a outra? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. G1 em 1 minuto agora.
Olá pessoal, as vendas no comércio voltaram a crescer em agosto depois de 3 meses seguidos de queda. A alta foi de 1,3% na comparação com julho. Como dá para ver no gráfico, aí o índice variou bastante esse ano. Segundo o IBGE, mesmo com essa alta, ainda não dá para olhar o comércio com otimismo e a recuperação ainda é lenta. E a nave espacial Soyuz, que seguia para a Estação Espacial Internacional, teve que fazer um pouso de emergência. A nave que levava um astronauta americano e um cosmonauta russo teve problemas em um foguete. Nesse vídeo aí dá para ver o momento em que a falha acontece e a imagem fica toda tremida. Felizmente, eles conseguiram acionar o paraquedas e não se feriram. E morreu ontem a escritora espírita Zíbia Gasparetto. Ela tinha 92 anos, estava em casa e lutava contra um câncer no pâncreas desde o começo do ano. Zíbia se dedicou ao espiritismo por quase 70 anos, era médium e escreveu 58 livros. O corpo dela está sendo velado no cemitério de Congonhas, aqui em São Paulo. Mário, Fê. Obrigada, Cauê, pelas informações. Bom trabalho para você. Bom trabalho, Cauê. Até mais. Bom, a gente recebeu uma foto sobre o assunto que a gente vai falar agora, sobre aranhas. A Helena está impressionada. O bebê dela foi mordido por uma aranha, ficou com essa marca. Olha que impressionante, Mari. Um assunto para os nossos especialistas aqui. Ela dizendo que temos que tomar todo cuidado com as crianças. É claro, Helena, é claro. Doutores, vendo a imagem, dá para a gente identificar o tipo de aranha, o tipo de aranha que mordeu a criança? Sim, pelas características clínicas, a gente tem como saber qual foi a aranha que causou o acidente. Seria? Loxosceles. Loxosceles. A gente vai ver o VT do Bruno Fávaro agora falando de uma aranha que é uma grande ameaça na cidade de Curitiba. Vamos prestar atenção na reportagem do Bruno Fávaro. Um bichinho tenebroso. O corpo inteiro dói. Todas as articulações dói muito. Parece estranho, né? Um bichinho tão pequenininho que a gente quase não dá tanta importância fazer um estrago tão grande. Carlos sobreviveu à aranha marrom 2 vezes. E ele foi picado enquanto dormia. Logo que acordou, era uma dorzinha de nada. Mas o tempo foi passando e... Ela começou a doer, arder e queimar. Uma queimação. Começa a ficar vermelhinho, um ponto bem pequeno, vermelho. E esse ponto vai aumentando conforme vai passando os horários e dias. Se o atendimento não for rápido, a toxina liberada na hora da picada pode causar insuficiência renal. E o primeiro sinal é a falta de urina. Foi o que aconteceu com o Carlos. Foi aí que o médico falou, assim, teu rim tá paralisado. Foi aí que ele foi tirado a foto, mandado para o centro de zoonose. O centro constatou que realmente era mordida de aranha marrom. Carlos carrega a cicatriz da picada e o pavor de voltar a ser atacado pelo bicho. Em para casa, virou uma caça às bruxas. Curitiba não tem um lugar que não tem aranha. E o Carlos tem razão, a aranha marrom é praticamente uma curitibana. Ela está presente em 75% das casas aqui da cidade. Não interessa, pode ser até mesmo num apartamento. E a explicação vem do tempo. Como sempre está chovendo por aqui, elas procuram locais mais secos, ou seja, as nossas casas. Entre janeiro e agosto desse ano, mais de 500 pessoas foram parar no hospital em Curitiba por picadas de aranha marrom. Aqui, a equipe de pesquisadores da PUC Paraná estuda o comportamento delas. O maior problema está quando ela sente a necessidade de andar pela casa e se esconde em locais que certamente terá contato com humanos. A prevenção é a melhor atitude, né? Então, olhar nos cantos, olhar nos objetos, ficar atento mesmo. Uma aliada nesse combate pode ser outra aranha, a treme-treme. Essa daí de pernas bem longas. Mesmo sendo menor do que a outra, ela é habilidosa e come a marrom. Além disso, a treme-treme é inofensiva. É muito importante conseguir identificar a treme-treme e essa aranha ela tem teias que ficam no canto da casa. As pessoas ficam receosas por não saberem identificar qual que é a venenosa, qual que não é a venenosa e acabam retirando todas as aranhas.
Informação interessantíssima que o Dr. Marcos Vinícius estava dando aqui pra gente, que aranhas venenosas não fazem teia. E que a Loxosceles, como chama? Loxosceles. Loxosceles. O que o Bruno Fávaro tratou com forma muito familiar como aranha marrom. Aranha marrom. Então aquela foto daquela mãe significa que aquela criança foi picada por uma aranha marrom. Nas primeiras 48 horas ela tem que continuar atenta aos sintomas, não é isso, doutor Marcos? Procurar atendimento médico. Procurar atendimento. Mas se já passou 48 horas e não aconteceu nada com o bebê, ela pode relaxar? Pode, porque em alguns casos o acidente é leve e não evolui para uma das formas graves do loxoscelismo. Então, esses casos leves, eles com cuidados locais se resolvem. Mas é sempre bom uma avaliação médica. Agora, professor Fernando, aranha marrom e aranha armadeira, qual é a diferença? As duas são perigosas? A armadeira está logo ali atrás do senhor também. A principal diferença entre elas, além da característica física, do formato, é onde elas gostam de ficar. Né? Então, como mostrou na reportagem, elas gostam, geralmente estão na parte superior das casas. No né? forro. No forro. Elas não fazem teia. Laje. E nesse período, às vezes aumentando as chuvas e aumentando a temperatura, esse ambiente se torna desagradável. Ela tem baixa mobilidade, ela não gosta de caminhar muito, não. Mas com essa situação desconfortável, ela pode entrar nas residências. Sei. E quando ela entra na residência, ela pode ficar alojada dentro de uma roupa. Então, gente, isso aqui tá aqui para mostrar que se você, por exemplo, gosta de pendurar roupa assim, do lado de fora, do armário e tal, antes de vestir, tem que sacudir bastante, tem que olhar a peça para ver se não tem nada dentro, se não tem nenhuma aranha. Exato, muito importante. Uma roupa, um calçado, né, como está aqui, ou mesmo num sofá, né? Atrás das almofadas. O professor Fernando também disse uma coisa importante. Uma aranha marrom, ela pode passar a vida inteira atrás de um quadro, esperando alguma coisa acontecer. Ela não tem pressa nenhuma, né, professor? Sim. Fica atrás de um quadro esperando. Nessa movimentação dela, se ocasionalmente ela foi atrás de um quadro e não tem o hábito de retirar esse quadro, ela pode ficar aqui durante toda a vida, né? Ela é predadora, aguardando alguma formiga, alguma mosca, algum outro inseto dedo e está se alimentando. Vamos ver aqui uma ilustração que a gente vai mostrar sobre a picada da aranha marrom. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente falar um pouquinho mais dela. O que fazer em caso de picada? Procurar atendimento médico e também colocar a compressa quente. A compressa quente, muita gente, né, doutor Marcos Vinícius, acha que tem que colocar a compressa fria. Piora. Então vamos tirar até a compressa fria daqui, porque a compressa fria piora. É compressa quente, que daí dá uma aliviada na dor, uma bela aliviada na dor. Melhora a intensidade da dor. Tá. Tem uma pergunta agora, da Luciana. O repelente spray que a gente tem ali no nosso piquenique improvisado, ele protege contra carrapatos? Protege. Então, além das vestes, né, que a gente já havia comentado, o uso do repelente vai estar dificultando o acesso, né, do carrapato em nosso corpo. Então, é mais uma barreira que nós podemos estar utilizando quando for fazer um passeio em áreas que possam ter infestação do carrapato. Tem mais uma dúvida agora do Giliardi, vamos ver a dúvida dele. A febre maculosa é contagiosa? A gente falou dessa doença no primeiro bloco. É contagiosa? Não, ela não passa de uma pessoa para outra. O que nós precisamos prestar atenção é que muitas vezes o indivíduo que vem infectado com os carrapatos, ele dentro de casa, ao dormir, ele transmite esses carrapatos para outras pessoas. E mesmo essas pessoas que não tiveram na área, mas vão ser picadas por esse carrapato que esse indivíduo trouxe consigo, elas podem ter a febre maculosa e isso causa surtos familiares. Então a dica é procurar o carrapato no corpo e tirar daquele jeito que a gente mostrou, com bastante cuidado, com a pinça bem na parte da frente, né? É uma boa revisão, porque muitas vezes as larvas são pequenas e difícil de se visualizar. E na parte dorsal, sempre pedir para alguma pessoa dar uma olhada se não tem um carrapato nas costas, em áreas que a pessoa não consegue visualizar. Gente, então é o seguinte, feriado, vai pro sítio, vai pra fazenda, tem uma aranha andando no chão, ela não tá na teia, toma cuidado, ela pode ser venenosa. Ela tá na teia, não tenha medo, ela não é venenosa, não é isso, gente? O resto é feriado.
O resto é com Mariana Ferrão, que fica por aqui. E o Fernando tá saindo de férias. Obrigada, doutor Marcos Vinícius. Obrigada, doutor Obrigado, Fernando. gente. Boas férias, Fê. Obrigado, Aproveita. Mariana. Muito obrigado. Se cuida, vem aí o encontro com a Fátima Bernardes. A gente volta a se encontrar amanhã.